Excelência Presidente da Assembleia Nacional, dignas e dignos deputados, Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República, distintos auxiliares do titular do Poder Executivo. Nos termos das disposições combinadas do artigo 158 da Constituição da República de Angola e do artigo 125 do Regimento, comunicamos que estão presentes para participarem da 5ª reunião plenária extraordinária da primeira sessão legislativa da 5ª legislatura da Assembleia Nacional, 151 deputados dos 220 eleitos para esta legislatura. Deste modo, estão criadas as condições para que, nos termos do artigo 127 do Regimento da Assembleia Nacional, Vossa Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, declare aberta a 5ª reunião plenária extraordinária da primeira sessão legislativa da 5ª legislatura. Muito obrigado, Excelências. Está aberta a 5ª reunião plenária extraordinária da primeira sessão legislativa da 5ª legislatura da Assembleia Nacional. Senhores deputados, distintos auxiliares do titular do Poder Executivo, Senhor Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar, Senhor Ministro das Relações Exteriores, penso que não está representado, Senhor Secretário de Estado para os Antigos Combatentes e Senhor Secretário do Presidente da República para os Assuntos Jurídicos e Judiciais. Para esta reunião plenária extraordinária, temos uma proposta de ordem do dia com o seguinte ponto único: discussão e votação do projeto de resolução que aprova o pedido de autorização do Presidente da República, enquanto Comandante em Chefe das Forças Armadas Angolanas, sobre o envio de um contingente militar da componente da Operação de Apoio e Manutenção da Paz na região leste da República Democrática do Congo. Senhores deputados, informamos, entretanto, que a mesa recebeu um requerimento esta manhã do Grupo Parlamentar da UNITA a solicitar a alteração da ordem do dia. Assim sendo, convido o primeiro secretário da mesa, deputado Manuel Lopes Muniz Dembo, para proceder à leitura do requerimento. Obrigado, Excelência. Vamos agora proceder à leitura do requerimento proveniente do Grupo Parlamentar da UNITA. A Sua Excelência Carolina Cerqueira, Presidente da Assembleia Nacional. Assunto: requerimento de alteração da proposta de ordem do dia da 5ª reunião plenária extraordinária da primeira sessão legislativa da 5ª legislatura. Respeitosos cumprimentos, Excelências. O Grupo Parlamentar da UNITA, ao abrigo do artigo 132 do Regimento da Assembleia Nacional, vem por este meio solicitar à Sua Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, a alteração da ordem do dia da 5ª reunião plenária extraordinária da primeira sessão legislativa da 5ª legislatura, do dia 17 de março de 2023, para que seja introduzido no período antes da ordem do dia a apresentação, discussão e votação de um voto de protesto contra a situação de sofrimento provocado a mais de 300 famílias pela demolição de suas residências no distrito urbano do Zango 3B, no passado dia 27 de fevereiro do corrente ano, assim como a perseguição de ativistas cívicos e jornalistas dos órgãos públicos e privados, alvos de censura, intimidação, mudança de local de trabalho, ameaças de morte ou encerramento de portais e sites de comunicação. Na qualidade de deputados eleitos pelo povo, é nosso dever político, constitucional e moral defender a dignidade da pessoa humana,
o direito à habitação, à qualidade de vida, à liberdade de expressão e de informação dos cidadãos que representamos. Na visita efetuada pelos deputados do Grupo Parlamentar da UNITA ao local das demolições no ângulo 3B, no dia 2 de março do corrente ano, constatou-se ter havido um negócio mafioso de terras com violação dos direitos fundamentais dos cidadãos, onde 300 famílias viram suas residências demolidas, deixando crianças e mulheres gestantes ao relento, em plena época de chuva, tudo por causa de interesses de um grupo empresarial protegido pelo poder. O setor da comunicação social angolana tem sido marcado por um crescente serial das liberdades por parte das autoridades do poder do Estado, numa clara violação da Constituição e da lei. O último caso envolve a TV Camunda News, canal digital hospedado na plataforma YouTube e demais redes sociais, que está a portas de deixar de produzir e emitir conteúdos de natureza informativa e política por um período indeterminado, na sequência de um novo interrogatório a que foi submetido o Sr. David Boio, proprietário do projeto. A perseguição aos jornalistas e ativistas continua. A mais recente está sendo feita contra o ativista Nelson Dembo, mais conhecido por Gasta, e seus familiares direitos. O voto de protesto da Assembleia Nacional é oportuno, urgente e necessário, pois constitui uma mensagem clara e inequívoca à sociedade de que o Estado está unido na defesa da paz social e que a Assembleia Nacional, enquanto órgão representativo de todos os angolanos, que exprime a vontade soberana do povo e exerce o poder legislativo do Estado, está solidária com as vítimas, defende a justiça e a paz social e rejeita o recurso à violência gratuita ou à subversão da democracia e do Estado de Direito. Assim, o Grupo Parlamentar da UNITA propõe o voto de protesto da Assembleia Nacional, que segue em anexo. Luanda, 17 de março de 2023, o Presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Libertin Dirceu Samuel Lote Chiaca. Excelência, tenho feito a leitura na íntegra do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da UNITA. Muito obrigado. Senhores deputados, feita a leitura do requerimento, vamos proceder à sua votação. Os senhores deputados que votam a favor, levantem as mãos, por favor. Quem vota, podem baixar. Quem vota contra? Podem baixar, por favor. Quem se abstém? Os senhores deputados podem baixar. Em videoconferência, que votam a favor, levantem as mãos. Podem baixar. Obrigada. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Muito obrigada. Senhores deputados,
O requerimento teve 70 votos a favor, 93 votos contra e 2 abstenções. Foi rejeitado. Vamos continuar os nossos trabalhos e vamos passar à votação da proposta de ordem do dia para a 5ª reunião plenária extraordinária da primeira sessão legislativa da 5ª legislatura da Assembleia Nacional, com a configuração inicialmente estabelecida. Os senhores deputados que votam a favor, levantem as mãos, por favor. Podem baixar. Quem vota contra? Quem se abstém? Podem baixar. Senhores deputados em videoconferência, quem vota a favor, levantem as mãos, por favor. Podem baixar. Quem vota contra? Podem baixar. Quem se abstém? Senhores deputados, a ordem do dia foi aprovada com 101 votos a favor, 0 votos contra e 64 abstenções. Senhores deputados, informamos que o projeto de resolução será votado logo após a discussão do ponto. Informamos igualmente que a grelha de tempo para a 5ª reunião plenária extraordinária da primeira sessão legislativa da 5ª legislatura da Assembleia Nacional é a seguinte: apresentação do proponente 20 minutos, apresentação do relator 10 minutos, grupo parlamentar do MPLA 171 minutos, grupo parlamentar da UNITA 126 minutos, grupo parlamentar misto PRS-FNLA 14 minutos, Partido Humanista de Angola, 10 minutos. 8 minutos, desculpem. Esclarecimento do proponente, 10 minutos. Esclarecimento do relator, 5 minutos. Total, 364 minutos. Assim sendo, convido Sua Excelência, o Sr. Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, para apresentar o ponto. Se faz favor. Sua Excelência, Senhora Presidente da Assembleia Nacional da República de Angola, ilustres membros do Presídio, ilustres senhoras e senhores deputados da Assembleia Nacional, distintos membros do Executivo, minhas senhoras e meus senhores. É com sublime honra que tomo a liberdade de formalizar nesta magna sessão legislativa da 5ª legislatura da Assembleia Nacional o pedido de Sua Excelência o Presidente da República de Angola e Comandante em Chefe das Forças Armadas angolanas, nos termos do número 1 do artigo 5º da Lei número 15/21, de 10 de junho,
lei sobre o envio de contingentes militares e forças militarizadas angolanas ao exterior do país, para que a Assembleia Nacional autorize à República de Angola o envio de um contingente militar das Forças Armadas na componente de apoio de operações de manutenção de paz e asseguramento das áreas de acantonamento do movimento 23 de março na República Democrática do Congo. Essa missão se inscreve-se no seguinte: sendo a República de Angola membro de pleno direito da Organização das Nações Unidas, União Africana, Comunidade Econômica dos Estados da África Central, Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, Comissão do Golfo da Guiné, de entre outras organizações internacionais e regionais, tendo vindo a conduzir uma dinâmica agenda de paz e segurança no quadro das organizações internacionais, regionais e subregionais, para dar sustentação à agenda de paz, as Forças Armadas angolanas materializam os compromissos políticos do Executivo no âmbito bilateral e multilaterais, com incidência para os programas e tarefas de manutenção das relações de boa vizinhança, de operacionalização, preparação e treino das forças africanas, da Força Africana em Estado de Alerta, por intermédio das Forças Nacionais em Alerta da SADC e da CEAC. O envolvimento crescente da República de Angola nas organizações internacionais e a importância que tem vindo a assumir nas questões de paz e segurança regional constituem a base de engajamento das Forças Armadas angolanas em várias atividades internacionais, conjuntas e combinadas, através do seu empenho em ações de formação de efetivos militares nos países amigos, ocupação de cargos militares nas várias estruturas de arquitetura de paz e segurança regional e subregional e reestruturação da paz, entre outras. A República de Angola e a República Democrática do Congo são membros da ONU, União Africana, Comunidade Econômica dos Estados da África Central e da SADC, bem como da CIRGL. A República de Angola preside atualmente a CIRGL e é nesta qualidade que Sua Excelência o Presidente da República de Angola foi indicado na 16ª Cimeira Extraordinária da União Africana sobre o terrorismo e as mudanças inconstitucionais de governos em África, realizada a 28 de maio de 2022 em Malabo, Guiné Equatorial, para o retorno da paz na região leste da República Democrática do Congo, vislumbrando-se um desfecho positivo desde o momento em que o M23 concordou com a cessação das hostilidades que vigora desde as 12 horas do dia 7 do mês corrente e tendo-se alinhado aos processos de paz de Luanda e Nairobi, respectivamente, de 23 e 28 de novembro de 2022 e de Addis Abeba, Etiópia, 17 de fevereiro de 2023, Sua Excelência o Presidente da República propõe o envio do contingente das Forças Armadas Militares para o efeito. Excelência, Senhora Presidente da Assembleia Nacional, distintos deputados, distintos membros do Executivo, importa referir que a República de Angola e a República Democrática do Congo partilham uma extensa fronteira de mais de 2.524 quilómetros, uma cultura comum entre os povos, ligados por consanguinidade, e por esta razão nenhum dos países pode ficar indiferente das dinâmicas políticas, militares, econômicas e sociais de outro. Se recuarmos um pouco no tempo, veremos que em 2016 a República de Angola, com maior incidência a província da Lunda Norte, acolheu mais de 30.000 refugiados congolenses em decorrência do seu conflito interno, e estamos recordados das consequências causadas não só na vida cotidiana dos refugiados, mas também da província hospitaleira,
tendo no tecido humano, tanto no tecido humano, no econômico e no social. A projeção desta força e respectivos meios aéreos contará com um orçamento estimado em 11.266.872.662 kwanzas e 11 cêntimos. Isto destinado para a cobertura de despesas com a preparação dos efetivos e dos equipamentos, com o pessoal, bens e serviços e operacionais externas, no quadro da missão desta componente, podendo, no entanto, parte desta contribuição ser assegurada pelas organizações regionais continental, nomeadamente a União Africana e pela Organização das Nações Unidas. Não foram identificados quaisquer riscos de combate, pois o contingente militar angolano não estará envolvido em operações militares diretas. O seu desdobramento far-se-á fora da atual área de operações militares no leste da República Democrática do Congo, região do Ituri, Kivu Norte e Kivu Sul. Foram determinados riscos de saúde com grau médio, isto é, existência de doenças do foro respiratório, malária, dengue, ébola e outras doenças tropicais que podem ser minimizadas com as medidas de proteção dos efetivos. Estamos convictos que o envio deste contingente militar de apenas um batalhão vem comprovar mais uma vez a capacidade e o desenvolvimento das Forças Armadas angolanas na materialização do seu adestramento em situações adversas e contextos diferentes, de realizarem e participarem em missões de apoio à paz e humanitárias, levando bem alto a bandeira do país e a elevação da sua proficiência no conjunto dos exércitos do continente e do mundo. A missão está assegurada para 12 meses renováveis, caso a situação justifique. Excelências, perante o quadro acima apresentado, estamos à vossa inteira disposição, augurando que a missão a que nos propomos obtenha a aprovação desta magna Assembleia e dela a República de Angola inscreva mais uma vez o seu nome nas grandes missões de pacificação regional e do continente, bem como do mundo em geral, numa fase conturbada da geopolítica. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar, e convidamos-lo a retomar o seu assento. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Guerra de Freitas, da 2ª Comissão, para apresentar o relatório parecer conjunto. Obrigado. Excelência, Senhora Presidente da Assembleia Nacional, ilustríssimos senhores membros de mesa, ilustres senhores deputados, ilustríssimo senhor Ministro de Estado e chefe da Casa Militar, de Sua Excelência Presidente da República, ilustríssimos senhores auxiliares do titular do Poder Executivo. Passo a fazer a apresentação do relatório para ser conjunto da solicitação de Sua Excelência o Presidente da República para o envio do contingente das Forças Armadas Angolanas de apoio às operações de manutenção de paz e asseguramento das áreas de acantonamento do M23 na República do Congo. O relatório para ser conjunto está estruturado em 4 partes: introdução, generalidade, especialidade e parecer. A introdução trata de toda a tramitação legal, isto é, a Carta de Sua Excelência o Presidente da República, enquanto Comandante-em-Chefe das Forças Armadas Angolanas, bem como o ofício número 1395 do Gabinete da Presidente da Assembleia Nacional 2023,
para as comissões competentes em razão da matéria. A generalidade tem 7 pontos. Vou fazer referência dos pontos 1, 2, 3, 6 e 7 e a especialidade tem 7 pontos. Generalidade. 1. Nos termos do artigo 12º da Constituição, a República de Angola, no âmbito das relações internacionais, respeita e aplica os princípios da Carta da Organização das Nações Unidas e da Carta da União Africana e estabelece relações de amizade e cooperação com todos os Estados e povos. 2. Nesse sentido, na sequência da 16ª Sessão Extraordinária da Assembleia da União Africana, realizada aos 28 de maio de 2022, em Malabo, Guiné Equatorial, Sua Excelência, o Presidente da República de Angola, foi mandatado na qualidade de Presidente em exercício da Conferência Internacional sobre a região dos Grandes Lagos para mediar a situação de conflito que se registra na fronteira comum entre a República Democrática do Congo e a República do Ruanda. 3. No quadro do processo de mediação, foi realizado aos 23 de novembro de 2022, em Luanda, Angola, a mini cimeira que definiu o roteiro da Conferência Internacional sobre a região dos Grandes Lagos, sobre o processo de pacificação da região leste da República Democrática do Congo, conhecido como Processo de Luanda, e as iniciativas do Processo de Nairobi, criado aos 6 de dezembro de 2022, no terceiro diálogo intercongolês, realizado sob os auspícios da Comunidade da África Oriental, que estabeleceu a força regional como processo de colaboração dos processos de Luanda e Nairobi com a missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo, MONUSCO. 5. Neste sentido, em concertação com as autoridades competentes da República Democrática do Congo, os líderes da região, como as organizações internacionais, nomeadamente as Nações Unidas, a União Africana e a Comunidade Econômica dos Estados da África Central, ficou acordado que a República de Angola enviasse um contingente de apoio às operações de manutenção da paz, constituído por militares das Forças Armadas angolanas, para o asseguramento das áreas de acantonamento do M23. A missão tem como objetivo assegurar as áreas de acantonamento do efetivo do M23 e proteger o mecanismo ad hoc de verificação, integrado por oficiais generais das Forças Armadas angolanas, das Forças Ruandesas de Defesa, Forças Armadas da República Democrática do Congo, oficiais e sargentos dos países integrantes, certificar o cumprimento integral do acordo de cessação das hostilidades em toda a região leste da República Democrática do Congo, assumido pelas partes desde às 12 horas do dia 7 de março de 2023. No mesmo sentido, a missão visa ainda assegurar a manutenção de contactos e ligação permanente com a chefia da Missão das Nações Unidas para o Congo Democrático, MONUSCO, e da Força Regional da África do Leste, por forma a mantê-los informados sobre a cessação das hostilidades entre as Forças Armadas da República Democrática do Congo e as forças militares do M23, coordenar as atividades de asseguramento, apoio e assistência médica e medicamentosa aos militares, familiares e seus dependentes durante a implementação do acordo e no decurso do processo de acantonamento das forças militares do M23 nas áreas previamente estabelecidas. Especialidade: a solicitação de envio, o contingente de apoio às operações de manutenção de paz
A República Democrática do Congo é do Presidente da República, enquanto comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas, conforme o número 1 do artigo 108 e exercida nos termos das disposições combinadas da linha A do artigo 122, ambos da Constituição da República de Angola, e do artigo 6º da Lei nº 15/21 de 10 de junho, Lei sobre o envio de contingentes militares e forças militarizadas angolanas no exterior do país. 2. A matéria em análise insere-se no domínio da competência política e legislativa da Assembleia Nacional, nos termos das disposições combinadas da linha M do artigo 161 e do número 1 do artigo 5º da Lei nº 15/21 de 10 de junho, sendo que o ato normativo reveste a forma de resolução ao abrigo da linha F do número 2 do artigo 166 da Constituição da República de Angola. Neste sentido, nos termos do artigo 6º da Lei nº 15/21 de 10 de junho, a República de Angola participará neste processo nos seguintes termos e condições. A linha A, meios humanos, um contingente composto por um batalhão das Forças Armadas e respectiva componente técnica militar e logística. Meios financeiros, 11.266.872.662 kwanzas e 11 cêntimos, através do remanejamento das verbas do Orçamento Geral do Estado 2023 do setor de defesa e segurança. Duração até 12 meses. Previdenciar apoio às operações de manutenção de paz e asseguramento das áreas de acantonamento M23 na República Democrática do Congo. Para tal, o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, deverá remanejar verbas do Orçamento Geral do Estado 2023 do setor de defesa e segurança para custear as operações de manutenção e asseguramento das áreas de acantonamento na República Democrática do Congo. Parecer, face ao exposto, as Comissões de Defesa e Segurança, Ordem Interna, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Comissão dos Assuntos Constitucionais e Jurídicos e da Comissão de Relações Exteriores, Cooperação e Comunidades Angolanas Estrangeiros, competentes em razão da matéria, são de parecer favorável. O presente relatório e parecer conjunto foi aprovado em reunião conjunta das Comissões de Trabalho especializadas, competentes em razão da matéria, aos 15 de março de 2023, com 31 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção. O presente relatório está assinado pelos respectivos presidentes e relatores. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Pode retomar ao seu lugar. Convido agora o Sr. Deputado Milonga Bernardo, da primeira Comissão, para a leitura do projeto de resolução. Excelentíssima Presidente da Assembleia Nacional, Excelentíssimo Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República, distintos auxiliares do titular do Poder Executivo e todo o protocolo observado. Passo à apresentação, à leitura do projeto de resolução. Considerando que a 16ª Sessão Extraordinária da Assembleia da União Africana, de 28 de maio de 2022, realizada em Malabo, República da Guiné Equatorial, mandatou Sua Excelência o Presidente da República de Angola,
na qualidade de Presidente em exercício da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, CIRGIL, mediar a situação de conflito que se registra na fronteira comum entre a República Democrática do Congo e a República do Ruanda, tendo presente que este mandato foi atribuído no âmbito dos princípios da subsidiariedade e complementariedade entre a União Africana e os mecanismos regionais do continente africano, tomando em consideração os resultados da mini cimeira de Luanda, realizada a 23 de novembro de 2022, que definiu o roteiro da CIRGIL sobre o processo de pacificação da região leste da República Democrática do Congo, conhecido como Processo de Luanda, e as iniciativas no âmbito do Processo de Nairobi, definidas aos 6 de dezembro de 2022, no terceiro diálogo intercongolês, realizado sob os auspícios da Comunidade África Oriental, que estabeleceu a força regional, bem como a colaboração dos processos de Luanda e Nairobi com a missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo, MONUSCO, reconhecendo a importância e a necessidade de implementação do plano conjunto para a resolução da crise de segurança no leste da República Democrática do Congo como principal instrumento para desanuviar as tensões e a normalização das relações político-diplomáticas entre a República Democrática do Congo e o Ruanda, conforme reiterada na mini cimeira de Addis Abeba, República Democrática Federal da Etiópia, realizada no dia 17 de fevereiro, que recomendou ao mediador designado, o Presidente da República de Angola, estabelecer contactos com o M23 e a República Democrática do Congo, tomando em consideração a existência do acordo entre a República Democrática do Congo e as forças do M23 no estabelecimento de uma zona de acantonamento e desarmamento do M23 em território da República Democrática do Congo, sob controle de um contingente militar da República de Angola, tendo consciência que o objetivo da missão do contingente é o de estabelecer e coordenar o acantonamento, desarmamento do M23, proceder ao cadastramento de seus efetivos e respectivas famílias e assegurar as condições de segurança para o mecanismo da Comissão ad hoc no exercício da sua tarefa, considerando os princípios da Constituição da República de Angola, da Carta das Nações Unidas, do Ato Constitutivo da União Africana e de outros instrumentos internacionais que vinculam o Estado angolano no domínio das relações internacionais, havendo necessidade da autorização da Assembleia Nacional para o envio do contingente militar nos termos do número 1 do artigo 5º da Lei número 15/21 de 10 de junho, Lei sobre o envio de contingentes militares e forças militarizadas angolanas no exterior do país, e tendo sido feita a solicitação pelo Presidente da República enquanto comandante em chefe das Forças Armadas angolanas, conforme o artigo 6º da referida lei, cientes da necessidade de garantir as melhores condições de segurança logística, materiais, humanas e financeiras necessárias ao cumprimento com êxito deste importante compromisso para a paz, estabilidade e segurança regionais, a Assembleia Nacional aprova por mandato do povo, nos termos da alínea N do artigo 161 e da linha F do número 2 do artigo 166, ambos da Constituição da República de Angola, bem como do número 5 do artigo 5 da Lei número 15/21 de 10 de junho, Lei sobre o envio de contingentes militares e forças militarizadas angolanas ao exterior do país, à seguinte resolução. Primeiro, a Assembleia Nacional autoriza o Presidente da República, enquanto comandante em chefe, a enviar um contingente das Forças Armadas angolanas de apoio à operação de manutenção da paz, de asseguramento das áreas de acantonamento do M23 na República Democrática do Congo para um período de até 12 meses. Segundo,
O contingente é composto por um batalhão das Forças Armadas Angolanas e a respectiva componente técnica, militar e logística. Terceiro, a Assembleia Nacional autoriza o Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo, a financiar a operação no montante estimado em 11.276.872.662 kwanzas e 11 cêntimos, através do remanejamento de verbas do Orçamento Geral do Estado de 2023 no setor de defesa e segurança para custear a operação de manutenção de paz e o asseguramento das forças de acantonamento do M23 na República Democrática do Congo. Quarto, a presente resolução entra imediatamente em vigor à data da sua publicação. Vista e aprovada pela Assembleia Nacional em Luanda, a data da sua aprovação, a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, tem assim feito a apresentação da presente resolução. Muito obrigado. De retomar o seu assento. Senhores deputados, apresentados os documentos, estão abertas as inscrições. Gostaríamos de chamar a atenção que a inscrição tem que ser através do computador, senão aqui não consta na nossa mesa. Temos um documento da UNITA com o nome das inscrições, mas até agora não constam no computador e isso poderá trazer constrangimentos. Vamos alargar mais um minuto. Nós temos inscritos os deputados pelo Partido MPLA, Elisandra Rodrigues Coelho, Mário Pinto de Andrade, Felizmina Luto Cuta de Souza e Pedro de Moraes Neto. Pelo Partido da UNITA, temos deputado Alcides Sacala, deputado Paulo Faria e deputado Faustino Moraes. Vamos iniciar dando a palavra à senhora deputada Elisandra Rodrigues Coelho, do Partido MPLA. Excelência Senhora Presidente da Assembleia Nacional, excelentíssimos senhores deputados e senhoras deputadas, excelentíssimos representantes do titular do Poder Executivo presentes nesta sessão plenária, minhas senhoras e meus senhores, benquisto povo angolano. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. A solicitação que hoje analisamos neste Parlamento referente à autorização para o envio de contingentes das Forças Armadas angolanas
de apoio às operações de manutenção da paz e asseguramento das áreas de acantonamento do M23 na República Democrática do Congo, decorre da designação de Sua Excelência, Presidente da República de Angola, como mediador para manter o diálogo na região leste da República Democrática do Congo. Função nobre, de grande responsabilidade e regozijo para todos os angolanos, porquanto vem demonstrar o voto de confiança dado ao nosso Presidente da República e ao nosso país na 16ª Sessão Extraordinária da União Africana sobre o terrorismo e as mudanças institucionais do governo em África, realizada a 28 de maio de 2022, em Malabo, na República da Guiné Equatorial. A paz, a segurança internacionais e a proteção dos direitos humanos têm merecido uma especial atenção pelos vários organismos internacionais e regionais, de tal modo que a sua abordagem tem levado a desencadearem-se ações mais eficientes e efetivas em prol da sua manutenção e no intuito de promover a cooperação internacional e evitar guerras, ajudar a restaurar a paz quando desencadeados conflitos armados e prestar apoio a países que emergiram da guerra. A República de Angola respeita e aplica os princípios da Carta da Organização das Nações Unidas e da União Africana, bem como mantém relações de amizade e cooperação com todos os Estados e povos baseados no direito internacional, contribuindo para a paz e segurança internacionais, razão pela qual o Estado angolano tem, ao abrigo do número 4 do artigo 12º da Constituição da República de Angola, participado no quadro das organizações regionais e internacionais em forças de manutenção da paz e de sistemas de cooperação militar e de segurança coletiva. Excelências, quem ajuda o próximo não está apenas a ajudar uma pessoa, está a construir um mundo melhor. Quem ajuda o próximo leva Deus no coração e a bondade no peito. Os efeitos causados por um conflito armado, além de devastadores, podem gerar destruição de bens, perdas de vidas humanas, divisão nas famílias, fazendo com que passem a condição de refugiados noutras localidades, mendicidade e tantos outros. Como humanos, não temos como ficar indiferentes a estes efeitos que podem ser precavidos. Para o caso em concreto, trata-se de um país vizinho com o qual nos solidarizamos com a sua situação e temos politicamente todo o interesse de que este diferendo não alcance contornos elevados que possam perigar a paz e a segurança das fronteiras de Angola. Por esta razão, serão selecionados filhos desta pátria com elevado nível de experiência militar para cumprir esta missão, estando para o efeito acautelados os formalismos legais e procedimentos para o envio de contingentes militares ao exterior do país, cumprindo-se o estatuído na Lei nº 15/21, de 10 de junho, sobre o envio de contingentes militares e forças militarizadas angolanas ao exterior do país. E porque se tratam de compatriotas nossos que muito têm a dar ao país e às suas famílias, a autorização solicitada assegura as condições materiais, técnicas, logísticas e financeiras para a mitigação de eventuais riscos que possam perigar o êxito desta honrosa missão. Nunca é demais referir que, tal como muitos outros países, Angola é e sempre será a favor da paz entre os povos e nações e pela adoção do diálogo como via de resolução de qualquer diferendo. Por isso, todos os esforços serão envidados para o efetivo desanuviamento das tensões e a normalização das nações político-diplomáticas entre a República Democrática do Congo e a República do Ruanda. Tratando-se de uma operação de apoio à paz
e porque sabemos o quão preciosa e importante é para o desenvolvimento de um país, para a circulação com segurança da população e sem descurar dos benefícios que com ela advêm, e porque neste Parlamento somos pessoas de bem e de paz, apelo aos dignos deputados ao voto na autorização para o envio de contingentes das Forças Armadas Angolanas de apoio às operações de manutenção da paz e acantonamento do M23 na República Democrática do Congo. Que Deus abençoe os nossos compatriotas que serão destacados para esta missão, para que, a exemplo de Santo Agostinho, sejam verdadeiros instrumentos de paz e cumpram com zelo e abnegada entrega a sua missão. Muito obrigada. Tem a palavra agora o senhor deputado Alcides Sacala. A Excelência a Presidente da Assembleia Nacional, todo o protocolo observado, agradeço a palavra que me concede, a Excelência. Quanto ao diploma em apreciação sobre a solicitação do Presidente da República relativo ao envio de um contingente militar da componente de apoio às operações de manutenção da paz e asseguramento das áreas de acantonamento das forças militares do M23 na região leste da República Democrática do Congo, gostaríamos de partilhar o seguinte. Desculpa. Dar nota à Senhora Presidente que durante muitos anos a diplomacia angolana foi incapaz de estabelecer uma mediação imparcial para a resolução de conflitos da África Central e da região dos Grandes Lagos. De facto, a parcialidade com que o governo angolano se envolveu no ambiente político da conflitualidade destas duas regiões, particularmente no final da década dos anos 90, contribuiu para o agravamento do clima de desconfiança que se criou em relação ao papel de Angola na região, o que fez com que o governo de Angola fosse percebido como parte do problema e não da solução dos conflitos vigentes nestas duas sub-regiões. Lembrar também que as alianças que se estabeleciam entre os Estados nesta parte do nosso continente nunca foram de natureza ideológica, mas de mera convergência de interesses imediatos, políticos e militares, o que levou à multiplicação de focos de violência de uns contra outros, retardando assim o processo democrático, o processo de integração regional e de procura da paz definitiva para o território. Excelência a Presidente da Assembleia Nacional, ilustres deputados, excelentíssimos senhores membros do Executivo e Ministro do Estado, convém dar nota, na conjuntura atual, que o papel das Nações Unidas no âmbito da sua missão para o Congo Democrático, o papel da União Africana, da Comunidade Econômica dos Estados da África Central e da Força Regional da África do Leste, a ratificação por unanimidade no Parlamento angolano do Acordo de Cooperação entre Angola e a RDC em matéria de segurança e ordem pública, bem como o Acordo Quadro para a Paz, Segurança e Cooperação na RDC, adotado pelos signatários de novos Estados africanos, incluindo a África do Sul, na Cimeira de Chefes de Estado e de Governo realizada em Kinshasa, são fatores relevantes que têm contribuído para o esforço coletivo de promoção da paz na região, como incentivo à construção de pontes para a criação da confiança, com vista à resolução da crise que opõe a RDC ao Ruanda, no âmbito da Conferência Internacional para a região dos Grandes Lagos.
Perante este esforço diplomático, entende-se que o contexto geopolítico da RDC, que tem uma longa fronteira com Angola, é determinante para a construção da paz e da estabilidade regional definitiva. Por esta razão, Excelência Presidente da Assembleia Nacional, todos os atores interessados na paz regional devem trabalhar de forma intensa e coordenada para a implementação do Acordo Quadro para a Paz, Segurança e Cooperação na RDC, como instrumento que pode contribuir para a manutenção da paz na região leste, da RDC, naturalmente, onde despontam sinais de esperança para o processo de apaziguamento e restabelecimento de relações político-diplomáticas entre Kinshasa e Kigali, um processo que deve ser encorajado. O Executivo angolano, por sua vez, deve envidar esforços políticos para a resolução definitiva do problema de Cabinda. Devemos promover no nosso continente a cultura de diálogo construtivo e permanente para a resolução de conflitos entre Estados e povos. A paz tem mais vantagens do que a guerra. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, muito obrigado pela vossa atenção. Damos agora a palavra ao Sr. Deputado Mário Pinto de Andrade. Obrigada. Excelência, Sra. Presidente da Assembleia Nacional, digníssimos colegas deputados, caros representantes do titular do Poder Executivo. O número 1 do artigo 12º da Constituição da nossa República dispõe que a República de Angola respeite e aplique os princípios da Carta das Nações Unidas, da Carta da União Africana e estabelece relações de amizade com todos os Estados e povos na base dos seguintes princípios. Por exemplo, na linha I, cooperação com todos os povos para a paz, justiça e progresso da humanidade. No número 4º do mesmo artigo, diz que o Estado angolano não permite a instalação de bases militares estrangeiras no seu território, sem prejuízo da participação no quadro das organizações regionais ou internacionais em forças de manutenção da paz e em sistema de cooperação militar e de segurança coletiva. Nestes termos, o nosso país está constitucionalmente vocacionado para contribuir no contexto da paz e da segurança regional e internacional do ponto de vista geral. O posicionamento geopolítico do nosso país, caracterizado por uma extensa fronteira terrestre, marítima e inclusive lacustre, obriga-nos a ter uma política não só de boa vizinhança relativamente aos países limítrofes, mas também mostrar uma proatividade para a manutenção da paz e da segurança regional. Pois, como é sabido, a prevenção de conflitos violentos é a melhor via para evitar consequências materiais e humanas no interior das nossas próprias fronteiras. Todos nós temos acompanhado a situação de instabilidade que permanece no leste da República Democrática do Congo, cujas consequências humanas, materiais, como a exploração ilegal dos recursos naturais daquele país, são elevadas. A República Democrática do Congo é o Estado com o qual o nosso país partilha a maior extensa fronteira. Essa ligação é terrestre, marítima e fluvial. Por outro lado, partilhamos laços étnico-linguísticos, ou seja, os povos de ambos os países partilham a mesma cultura e a mesma história. Portanto, podemos considerar o povo da RDC como um povo irmão. É precisamente por isso que a RDC, pelas razões geográficas e geoestratégicas, pertence às mesmas organizações interestaduais regionais que o nosso país, nomeadamente a SIAC e a SADC, ambas organizações que têm componentes de defesa e segurança no quadro da arquitetura da paz da União Africana. Ao nível da África Central, cada Estado ficou responsável por desenvolver um dos setores na região. Ao nosso país coube o setor da defesa e segurança. Angola tem sido um Estado-diretor tem sido um Estado-diretor elogiado pelas organizações regionais e pela própria União Africana pelo seu papel central
nos últimos 20 anos na tentativa da resolução de conflitos na região dos Grandes Lagos. Neste sentido, a República de Angola, por via do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, tem sido o principal mediador da paz e da segurança no conflito que opõe o grupo M23 ao Exército da República Democrática do Congo. A mediação da República de Angola no conflito que acima citei tem resultado em vários acordos de cessação das hostilidades, inclusive o acordo para a desmobilização e integração dos efetivos que neste momento compõem as forças do M23. É neste contexto que a República de Angola foi convidada pela República Democrática do Congo para enviar uma unidade militar no âmbito do mecanismo ad hoc de verificação, ou seja, o contingente do nosso país irá monitorar e proteger os campos de acolhimento dos efetivos do grupo M23 que serão desmobilizados para uma futura integração na sociedade da República Democrática do Congo, acabando com o conflito armado que existe desde 1994, portanto, há 29 anos. A nossa experiência do processo de paz interna entre os atores angolanos é um exemplo que pode dar confiança para a resolução definitiva do conflito na RDC. Tendo em conta a competência legal desta Casa das Leis, o Presidente da República submete-o para aprovação o pedido de envio deste contingente para a RDC no âmbito do contributo do nosso país para a paz e estabilidade na região, pelo que apelamos a todas as bancadas parlamentares a votarem a favor em nome do interesse nacional e do prestígio do nosso país no quadro das políticas de defesa da arquitetura de segurança africana. Caros colegas, ao aprovarmos o envio deste contingente, não só estaremos a efetivar de forma material o desígnio da política externa do nosso país, mas também a contribuir de forma prática para a estabilidade da nossa região, fazendo da região dos Grandes Lagos uma futura zona de paz e segurança, perspectivando a cooperação econômica em que Angola, a RDC e todos os países da região serão a ganhar, nomeadamente a República Centro-Africana, o Uganda, o Ruanda, o Burundi, a Tanzânia, o Sudão do Sul e a República Popular do Congo, permitindo assim a materialização e aplicação do Pacto de Segurança, Estabilidade e Desenvolvimento da região dos Grandes Lagos, que existe desde 2006, portanto, há 17 anos. O povo congolês anseia pela paz e nós, os angolanos, somos um grande exemplo, pois, há 21 anos, a 4 de abril de 2002, assinamos o nosso acordo de paz que serve de exemplo e de confiança na resolução dos conflitos do nosso continente, porque a África precisa de acabar com os conflitos para podermos fazer uma verdadeira integração regional e econômica que sirva os interesses dos povos africanos. Muito obrigado. Damos agora a palavra ao Sr. Deputado Conceição Faria Paulo. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, Excelência Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República de Angola, honoráveis deputadas e deputados, dignas cidadãs e cidadãos, há uma peça minúscula do leste da República Democrática do Congo a pulsar dentro de cada PlayStation, iPad, computadores e iPhone que temos aqui perto de nós ou aqueles que estejam eventualmente nas nossas casas. É graças a esta peça minúscula do minério precioso coltan que as comunicações têm sido realizadas para aproximar e unir povos distantes e diferentes e que as transações económicas e financeiras transfronteiriças têm ocorrido de forma rotineira, contribuindo para um fluxo maior de informação, permuta de bens entre diversas comunidades e Estados. Estados ricos e pobres, desenvolvidos e menos desenvolvidos, são de alguma forma beneficiários do valor e das vantagens do coltan, de que a República Democrática do Congo apresenta-se como sendo o segundo maior produtor deste recurso estratégico a nível mundial. Mas como então explicar
que o Congo, tão omnipresente na esfera global em virtude dos seus recursos naturais, não tem galvanizado tanto apoio das sociedades, dos Estados e das nações poderosas como se tem visto nos últimos tempos no conflito que opõe a Ucrânia e a Rússia, para que todos juntos se empenhem na busca de uma solução definitiva dos conflitos deste país. Num contexto globalizado, onde a procura constante de bens eletrónicos de consumo encarece cada vez mais os preços no mercado internacional, o comércio de coltan tem sido um dos motores principais dos conflitos da RDC. A busca voraz do coltan e da cacetrite contribuem para financiar as milícias locais e outras forças negativas que aterrorizam o leste da RDC há décadas. O que torna o país que deveria ser um paraíso terreno num barril de pólvora infernal. A procura destes minerais valiosos tem sido o elo sedutor que impele continuamente muitos a trocarem os machetes da agricultura pela picareta dos mineiros. Neste ambiente, as milícias forçam as pessoas a extrair mineiros e as multinacionais justificam por todos os meios possíveis as vantagens de assegurarem contratos rentáveis multimilionários de longo prazo. Desta forma, a RDC se caracteriza como o país que vive em estado de conflito permanente sem tréguas, suscitado não apenas pelo influxo das chamadas forças negativas, mas também pelas práticas autodestrutivas expressas num modelo de Estado paralelo, descrito muitas vezes como estando sustentado no exercício de poder que depende do acesso quase ilimitado a sacos azuis que não são rastreáveis para recompensar apoiantes, comprar eleições e gerir vastas redes do clientelismo. Este Estado paralelo, todavia, coexiste com as estruturas formais e com um empenho quase nominal na transparência e no primado da lei, princípios basilares da boa governação. Excelências, as consequências resultantes deste coquetel de forças negativas, milícias, grupos armados, multinacionais, Estado paralelo, se manifestam pela sequência de mais de 2.769 eventos violentos, atingindo maioritariamente a população civil, tendo-se registrado cerca de 5.299 fatalidades no período compreendido entre 3 de março do ano passado a 3 de março do ano em curso. Cito a ACLED. Outros dados do Centro Global para a Responsabilidade de Proteger indicam para cerca de 39 mortes decorrentes de ataques horríficos noturnos com machados perpetrados pela ADF na região do Kivu Norte entre os dias 8 e 9 de março do ano em curso. A 10 de março, a Agência das Nações Unidas para os Refugiados lançou um alerta sobre uma crise humanitária e de proteção, relatando para os casos incessantes de violência entre os grupos armados e as FARDC, que têm forçado pelo menos 300.000 congoleses a se refugiarem na região do Kivu Norte só em fevereiro deste ano. Nesta ótica, diz Márcio Soltemaz, o porta-voz da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, que os civis continuam a pagar o preço muito caro de um conflito sangrento, incluindo mulheres e crianças
que raramente conseguem escapar-se da violência e continuam a dormir exaustos e traumatizados ao relento. Reporta-se noutras partes a existência de confrontos entre as FARDC e o M23. A agência das Nações Unidas para os Refugiados aponta ainda para o registro de casos graves de violação dos direitos humanos, particularmente execuções sumárias arbitrárias, sequestros, extorsão e estupros. A 11 de março, os bombardeamentos entre os confrontos do M23 e as FARDC provocaram 5 mortes em Kahuru. É necessário, pois, que haja uma mudança de perspectiva, estabelecendo-se uma solução pluridimensional que busque uma paz duradoura. E esta perspectiva há de estar ancorada na melhoria e consolidação dos processos de governação democrática, reforma dos setores de segurança e defesa e ordem interna, a identificação das múltiplas forças negativas que intervêm na pilhagem dos recursos naturais e perpetuam o ciclo de conflitos sem tréguas nas regiões do Kivu Norte, a implementação de mecanismos regulatórios robustos para a gestão e exploração dos recursos naturais, o envolvimento dos diferentes... Tem agora a palavra o senhor deputado, a senhora deputada Felizmina Lutucuta de Souza. Excelência, Presidente da Assembleia Nacional, dignos deputados, Excelências, membros do Poder Executivo, minhas senhoras e meus senhores. As Forças Armadas são, nos termos do número 1 do artigo 207 da nossa Constituição, e passo a citar, a instituição militar nacional, permanente, regular e partidária, incumbida da defesa militar do país, organizadas na base da hierarquia, da disciplina e da obediência dos órgãos de soberania competentes, sob a autoridade suprema do Presidente da República e Comandante em Chefe, nos termos da Constituição e da lei, bem como das convenções internacionais de que Angola seja parte. Essa instituição tem por missão de, entre outros objetivos previstos no artigo 206 da Constituição da República de Angola, a garantia da defesa nacional. Como é do nosso conhecimento, a defesa da soberania nacional pode ocorrer fora das nossas fronteiras, por força da cooperação, quando existam ameaças e riscos para o desenvolvimento nacional e a contribuição para a paz e segurança nacional e a realização da cooperação, como se pode entender do número 2 do artigo 202 da Constituição da República de Angola. Neste âmbito, e sendo Angola um país membro da região e signatária de acordos regionais vinculativos com obrigações de contribuir para o desenvolvimento e a paz na região, com o envio de contingente militar, com o objetivo principal de assegurar áreas de acantonamento para os elementos do M23 e proteger os integrantes do mecanismo ad hoc de verificação, e considerando que é uma missão cabível no âmbito das responsabilidades regionais da manutenção da paz por Angola e outros países membros, e, para o efeito, na ordem jurídica angolana, este assunto é da competência política e legislativa da Assembleia Nacional, de acordo com as disposições combinadas da linha K do artigo 161 e do número 1 do artigo 108, ambos da Constituição da República de Angola, conjugados com o previsto no número 1 do artigo 5º da Lei nº 15/21 de 10 de junho, Lei sobre o envio de contingentes militares e forças militarizadas angolanas ao exterior do país. Portanto, trata-se de uma matéria da competência política e legislativa desta magna casa, cuja concretização do propósito atrás enunciado
carece da autorização da Assembleia Nacional a Sua Excelência Presidente da República de Angola. Facto que nos congrega hic et nunc, aqui e agora. Concorre ainda, para a necessidade desta autorização, o facto de Angola presidir, através de Sua Excelência Presidente da República, a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, o facto de Angola ser membro da SADC e da SIAC, para além das boas e históricas relações bilaterais entre Angola e a RDC, com destaque para a adenda do Acordo Geral de Cooperação no domínio da Defesa, Segurança e Ordem Pública, assinada aos 13 de abril de 2005, o Acordo Geral no domínio da Defesa, assinado aos 5 de agosto de 1997, o Acordo de Cooperação no domínio da Segurança, assinado aos 5 de agosto de 1997, o Acordo no âmbito da Paz, Segurança e Estabilidade, assinado aos 15 de janeiro de 2003 e o Acordo no domínio da Paz, Segurança e Cooperação, assinado aos 24 de fevereiro de 2013. Excelências, nunca é demais frisar que os conflitos armados levam a perdas de vidas humanas, destruição de famílias, destruição social e económica, violação dos direitos humanos e muitas vezes dos direitos humanitários, desrespeitando-se assim convenções internacionais, tal como as Convenções de Genebra de 1949 e os seus protocolos adicionais, levam ainda os conflitos armados à instabilidade política e ao êxodo da população para os países vizinhos. Portanto, a salvaguarda da paz deve ser sempre uma prioridade indiscutível. Face ao dito atrás e perante a necessidade do envio de tropas para a missão de paz à República Irmã da RDC, torna-se justificado o interesse nacional para que esta augusta Assembleia aprove a missão do contingente militar da componente de operações de apoio à manutenção da paz na região leste da RDC, mediante a competente resolução, razão pela qual apelamos aos dignos deputados o voto favorável. Tenho dito e muito obrigada, Excelências. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Faustino Mumbica. Excelência, Senhora Presidente da Assembleia Nacional, dignas deputadas e dignos deputados, ilustres auxiliares do titular do Poder Executivo, distinto povo angolano. A nossa Constituição é clara quanto ao papel do Estado angolano sobre a paz, ao dispor no artigo 12º, número 1, que a República de Angola respeita e aplica os princípios da Carta das Nações Unidas e da União Africana, na base dos princípios da solução pacífica dos conflitos, da não ingerência nos assuntos internos dos outros Estados e da cooperação com todos os povos para a justiça e o progresso da humanidade. E o número 4 consagra que o Estado angolano participa no quadro das organizações regionais ou internacionais em forças de manutenção da paz. Ao discutirmos hoje a aprovação da missão de paz a ser cumprida por filhos de Angola, importa lembrar que, além do que dispõe a Constituição, o povo angolano, que legitimamente representamos, domina bem a importância da paz. Por isso, entenderá a necessidade desta missão. Angolanas e angolanos, conscientes do valor da paz, que carregamos por experiência própria, adquirida ao longo da nossa história,
enquanto grupo parlamentar da UNITA, assumimos uma vez mais a convicção de que os nossos compatriotas devem engajar-se na construção da paz na RDC. Gostaríamos, assim, que ficasse registrado sem equívocos, nos anais da história deste Parlamento, o nosso empenho inquestionável e interesse genuíno na pacificação do Congo, com o nosso aval a esta missão. Nada mais honroso do que ser obreiro da paz. Entretanto, o respaldo constitucional não é um cheque em branco. Com ele, o Executivo está responsabilizado perante a nação para que cumpra com a obrigação moral e o dever político de observar a lei, garantindo que os meios e equipamentos para o cumprimento desta missão sejam suficientes e que aos nossos irmãos que partem não lhes falte absolutamente nada. Que os atos dos nossos militares estejam restritos só e somente à missão de paz. Que não existam nem surjam por trás agendas subreptícias de interesses ocultos de grupos que, a coberto da missão de paz, envolvam compatriotas nossos no morticínio. Pois estamos a falar de cidadãos angolanos como qualquer um de nós, que tem pais, tem mães, tem esposas e filhos. Pelo que é imperioso que se privilegie, em todas as circunstâncias, mecanismos e vias pacíficas que minimizem os riscos contra as suas vidas. O nosso apelo vem não só por se tratar de uma região de alto risco, onde conflituam múltiplos interesses econômicos, mas também porque temos na memória a experiência da miçanga na Guiné-Bissau, que por pouco envolveria o nosso país numa guerra com aquele país irmão. No caso RDC, e aqui gostaríamos de destacar, não precisamos tratá-los por irmãos, porque são, de facto, nossos irmãos. Não se trata apenas de um país irmão, mas também de um vizinho, fronteiriço com outros países envolvidos neste conflito. Logo, é importante que, da vontade de contribuirmos para a paz, não atraiamos instabilidade para dentro das nossas fronteiras. Excelências, o contingente das Forças Armadas que parte para a RDC o faz em nome do Estado angolano. Por isso mesmo merece as melhores condições. Todavia, ao aceitar o cumprimento desta missão em nome da União Africana e da SADC, não se deve permitir que os custos sejam integralmente assumidos pelos cidadãos angolanos em prejuízo das suas famílias. É urgente explicar-se com clareza aos angolanos como é possível Angola assumir a título exclusivo os custos de uma missão em paz, de paz melhor, em nome de organismos multilaterais. Outro sim, as boas práticas de gestão universalmente aceitas, assim o recomendam através dos princípios da transparência, da consignação, da cabimentação e da não compensação. Para questões imprevistas, a técnica recomenda o recurso à reserva. Por isso, o grupo parlamentar da UNITA não tem dúvida. A estratégia de remanejar o valor da verba cabimentada ao Ministério da Defesa viola a Lei do Orçamento Geral do Estado. O grupo parlamentar da UNITA chama ainda a atenção para que o remanejamento que se pretende, fora da lei, tenha em conta que a rubrica dos imprevistos inscrita no orçamento do Ministério da Defesa representa apenas 6 mil milhões de kwanzas, inferiores aos mais de 11 milhões necessários. 1.000 milhões. Deste modo, se percebe que o remanejamento pressuporá suspender ou reduzir valores nas rubricas já aprovadas. E isso viola o princípio da não compensação. Suspender determinadas rubricas no orçamento, já de per si apertado, num setor tão estratégico, não será criar o precedente de priorizar o vizinho, abrindo fendas na nossa capacidade interna? Finalmente, é importante o Executivo esclarecer para que os angolanos saibam qual será a comparticipação dos demais Estados-membros e quais as garantias e contrapartidas especiais em termos de direitos para os familiares dos militares em casos de morte neste tipo de missão. Grato pela vossa atenção.
Tem agora a palavra o senhor deputado Pedro de Moraes Neto. Excelência, Senhora Presidente da Assembleia Nacional, ilustres membros do Executivo, capitaneados por Sua Excelência o Senhor Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, estimadas deputadas, caros deputados. Num ambiente parlamentar por excelência, traduzido pela discussão frontal de um assunto de transcendental importância para a segurança e soberania de Angola, estamos hoje reunidos na Casa das Leis para dar tratamento com o rigor que se impõe a uma demanda constitucional, consubstanciada na necessidade de conferir-se autoridade ao nosso chefe de Estado, nas vestes de comandante em chefe das Forças Armadas angolanas, para ordenar o movimento para o exterior do país de um contingente de tropas angolanas que possui o devido treinamento e formação para cumprir missões de apoio à paz e segurança. No quadro dos esforços levados a cabo a nível regional, continental e mesmo internacional, virados para a obtenção e manutenção da paz e segurança, que conta com o engajamento de chefes de Estado e de organizações vocacionadas para o efeito, coube a Angola a honrosa missão de contribuir com o envio de forças e meios para a região em conflito no leste da RDC, um país vizinho com quem partilhamos uma longa fronteira e que vive este pesadelo de um conflito que já dura há vários anos e, lamentavelmente, todas as tentativas e iniciativas de cessação das hostilidades entre as forças beligerantes tenham fracassado. Desta feita, sob os auspícios de um cessar-fogo mediado por Angola, caberá ao contingente angolano cumprir a missão específica de assegurar, do ponto de vista militar, as áreas de acantonamento onde deverão ser localizados os efetivos do M23, assim como proteger os integrantes do mecanismo ad hoc de verificação. Assim sendo, a missão militar angolana na região leste da RDC terá, dentre outros, os seguintes objetivos: implementar o entendimento já alcançado entre as partes em conflito, jogando o papel de monitorização, controlo e proteção. Adotar o plano de ação conjunto como instrumento de desanuviamento de tensões, tendo em vista a resolução da crise de segurança na região leste da RDC. O regresso dos refugiados e deslocados ao seu país e dos deslocados às suas áreas de origem, efetivando o roteiro de Luanda, de 6 de julho de 2022. Admitindo que os pressupostos atrás referidos sejam integralmente cumpridos, criar-se-ão as seguintes condições: respeito pelo cessar-fogo assumido pelas partes desde as 12 horas do dia 7 de março de 2023, efetivação do acordo político entre as autoridades da RDC e da República do Ruanda, e a normalização das relações diplomáticas entre esses dois Estados. Em suma, restabelecer o clima de confiança que permita a concertação política regular entre as partes, de modo a alcançar-se a paz, segurança e estabilidade definitivas na região leste da RDC. No atual paradigma securitário multicomplexo, as Forças Armadas constituem-se num instrumento de paz e são essenciais para garantir a segurança e desenvolvimento das nações, mesmo quando esse contributo esteja para além das suas fronteiras de soberania. O envio das nossas tropas para cumprir esta missão de manutenção de paz e segurança deve ser entendida, acima de tudo, como um imperativo de defesa da nossa soberania. E aqui permitam-me socorrer-me de um velho adágio popular: quando a senzala do vizinho está a arder, apressa-te a ajudar a apagar o fogo, porque o mesmo pode propagar-se para a tua senzala. Transportando este ditado para o campo das relações internacionais, podemos inferir que a segurança é garantida cumulativamente na dimensão externa e interna dos Estados. Por esse motivo,
justifica-se cada vez mais a atuação no contexto multilateral da comunidade internacional para prevenir os conflitos e contribuir para a segurança regional e global. Mais concretamente, na região dos Grandes Lagos, temos vindo a verificar que os fenómenos de insegurança são de uma grande complexidade e de caráter multidimensional nas suas causas. Esta é justamente a situação subejamente conhecida do que se passa na região leste da RDC e daí a premência do nosso envolvimento em prol da segurança regional, que, por extensão, deve ser visto como um contributo para a segurança e desenvolvimento de África. Este é um desiderato da nossa política externa de defesa. Este é o desiderato das nossas Forças Armadas, que age como um instrumento da nossa política externa e como vetor da segurança nacional, regional e garante da paz em África. Assim sendo, considero que as nossas Forças Armadas devem estar sempre prontas para participar em missões de manutenção de paz no quadro das Nações Unidas, da União Africana ou mesmo num quadro regional. Desta feita, será bom para o prestígio do nosso país ajudarmos a resolver este conflito e trazer paz e desenvolvimento para a região, contribuindo desse modo para a nossa segurança interna e para a nossa postura como país produtor de segurança. As nossas Forças Armadas têm somado alguma experiência ao longo dos últimos anos e aqui podemos destacar a nossa participação a nível do SAMIM, Missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral em Moçambique, em apoio aos nossos irmãos moçambicanos. Esta postura credibiliza-nos e coloca Angola no reduzido número de países e Forças Armadas africanas com capacidades operacionais para atuar nos mais diversos teatros de operações. Passa-se o pleonasmo. As Forças Armadas angolanas, herdeiras de uma considerável experiência de guerra, hoje põem esse conhecimento e prática ao serviço da paz e da estabilidade. As nossas Forças Armadas devem ser motivo de orgulho para todos nós e estou convencido que estamos a dar um passo certo no quadro da sua credibilização e contribuem desse modo para a afirmação de Angola como país produtor de segurança regional e um exemplo no contexto das Nações Unidas e da unidade africana. Estimados deputados, Angola fará sempre parte da solução e nunca do problema. Prova desta minha afirmação é o facto de, depois de alcançarmos a paz interna, Angola está vivamente engajada na paz regional e este ato que estamos a realizar é um facto inequívoco e indesmentível. Caros deputados, depois de todo este palavreado, espero que tenha conseguido vender o meu peixe a bom preço. Perdoem-me o tom jocoso. No fim do dia, e ainda que de forma indireta, neste exercício estamos tão somente a cuidar da nossa soberania. Intrinsecamente ligadas às questões de soberania do nosso país, está o nosso... Senhores deputados, concluídas as intervenções, tem agora a palavra o Sr. Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República para eventuais esclarecimentos. Excelência Senhora Presidente da Assembleia Nacional, ilustres deputadas e deputados desta magna Assembleia, distintos membros do Executivo presentes. Eu começaria por dizer que a paz não tem preço. A paz, ela é um fator determinante para a estabilidade de qualquer nação. A República Democrática do Congo, de acordo com as estatísticas do seu instituto, portanto, prevê que até 2050 aquele país tenha 250 milhões de habitantes.
uma instabilidade em qualquer um dos pontos próximos da nossa fronteira, provocando apenas o êxodo de 1 milhão de refugiados para o território angolano, será motivo de instabilidade para Angola. O nosso país tem uma responsabilidade não só no quadro da sua integração na CIRGL, mas também no quadro dos compromissos regionais das duas forças regionais de estado de alerta. Eu devo aqui recordar que, a nível da África Central, desde 2010, que foi constituída a Brigada da CAC em estado de alerta, Angola por si só detém 30% desta força para qualquer eventual necessidade de intervenção para a manutenção da paz em qualquer um dos países da região da África Central. Esta unidade foi criada em Angola em 2010 através de um exercício denominado Kwanza 2010. E a partir daí, Angola possui uma unidade geradora de forças para a manutenção da paz em qualquer uma das duas regiões, considerando que também a nível da SADC, Angola detém 27% da força, a seguir a África do Sul, que é a maior componente, com 30%. O desdobramento da Força Regional da África do Leste, que atualmente encontra-se na parte leste da República Democrática do Congo, entre as fronteiras do Uganda, Ruanda e República Democrática do Congo, para conhecimento dos senhores deputados. Esta força é composta por cerca de 5 batalhões. E cada uma destas forças, ao abrigo do seu estatuto, deve ter uma componente de 1000 homens. Atualmente estão desdobradas na região leste da República Democrática do Congo cerca de 1478 efetivos da Força Regional da África do Leste, como fator de dissuasão para impedir possíveis apoios a partir do exterior, mais concretamente do território da República do Ruanda, para o M23. Portanto, nós estamos em condições de dizer que a nossa missão na República Democrática do Congo é uma missão de pacificação e estará interligada com o mecanismo ad hoc que manterá a ligação com a Força Regional Leste e com a MONUSCO, que tem a missão atribuída pelas Nações Unidas de garantir também a pacificação na região leste da República Democrática do Congo. Estaremos engajados simplesmente na segurança e no apoio às atividades do DDRS, desengajamento, desmobilização e reinserção social dos militares do M23. Daí, para tranquilizar que, embora esta seja uma missão de pacificação, as Forças Armadas angolanas prevêem os riscos possíveis para qualquer eventual descarrilamento do processo e, logicamente, constitui a sua unidade geradora de forças de operações de manutenção de paz a capacidade para intervenção através de projeção estratégica de forças para manter a nossa segurança e estabilidade no cumprimento da missão. De modo geral, julgamos que as questões aqui apresentadas, do modo geral, têm o respaldo naquilo que nós abordamos na nossa apresentação. Para o cumprimento inicial desta missão, que tem a duração prevista de 12 meses, estão já disponibilizados e em execução pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas cerca de 43% da verba prevista.
Estamos a falar num montante de 4.638 milhões de kwanzas para garantir o aprontamento da força, dos seus equipamentos e o asseguramento dos encargos com pessoal e despesas com serviços no desdobramento desta força. Do modo geral, Excelência Senhora Presidente da Assembleia Nacional, distintos deputados, eram estas referências que nos cabia fazer relativamente às intervenções aqui feitas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar, Presidente da República. Convidamo-lo a retomar o seu assento. Senhores deputados, feitos os esclarecimentos, estamos em condições de proceder à votação do projeto de resolução que aprova o pedido de autorização do Presidente da República enquanto Comandante em Chefe das Forças Armadas Angolanas sobre o envio de um contingente militar da componente de operações de apoio e manutenção da paz na região leste da República Democrática do Congo. Os deputados que votam a favor, levantem as mãos, por favor. Podem baixar. Quem vota contra? Quem se abstém? Senhores deputados, em videoconferência, os senhores deputados que votam a favor, levantem as mãos, por favor. Podem baixar. Quem vota contra? Quem se abstém? Senhores deputados, o projeto de resolução que aprova o pedido de autorização do Presidente da República enquanto Comandante em Chefe das Forças Armadas Angolanas sobre o envio de um contingente militar da componente de operações de apoio à manutenção da paz na região leste da República Democrática do Congo foi aprovado com 178 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. Senhores deputados, temos aqui um pedido de declaração de voto do deputado António Manuel da UNITA, mas não aparece na consola o nome ainda. Não sei se não... Está aqui, recebi por escrito, mas não está na consola o pedido. Pronto. Então está autorizado o senhor deputado a fazer a declaração de voto. Angolanas e angolanos, caros jornalistas, o grupo parlamentar da UNITA votou a favor por considerar que a paz é um bem inestimável, pelo qual todo esforço deve ser investido. E, como promotora da paz no mundo, a UNITA sente a falta que este bem faz ao povo irmão da vizinha República Democrática do Congo. O grupo parlamentar da UNITA votou a favor por considerar nobre a missão de manutenção da paz e por acreditar que ela não se vai transformar numa força de intervenção a favor de uma das partes. Por isso, no estrito cumprimento de que vem plasmado na presente resolução que aqui aprovamos, o grupo parlamentar da UNITA acredita piamente que, em caso de degradação do clima e um eventual recrudescimento da guerra na RDC,
o contingente angolano seja imediatamente repatriado. O grupo parlamentar da UNITA aproveita o ensejo para apelar ao Executivo a primar pela transparência e prestação de contas dos custos reais desta operação, que, ao nosso entender, deve ter respaldo na lei do OGE, usando para o efeito verbas da reserva sob custódia do titular do Poder Executivo, ao invés de fazer o aludido remanejamento em prejuízo de setores que já reclamam pelo aumento de verbas. O grupo parlamentar da UNITA recomenda que na definição de prioridades se invista primeiro na paz interna, bem como no diálogo pela paz em Cabinda, na segurança alimentar dos angolanos, investindo na agricultura e indústria, na erradicação da fome e da pobreza para a salvaguarda da estabilidade social. Em nome do grupo parlamentar da UNITA, agradeço a atenção dispensada. Luanda, 17 de março de 2023, o grupo parlamentar da UNITA. Tem agora a palavra o senhor deputado Fernando Ombo Diniz, do partido PH. Faz favor. Excelentíssima Presidente da Assembleia Nacional, dignas deputadas e dignos deputados, dignos representantes do Poder Executivo. Angola é uma nação africana detentora de uma identidade histórica e cultural partilhada com nações vizinhas e com uma condição geoestratégica particular. Pela sua maritimidade, localização entre as Áfricas Central e Austral e pelos engajamentos internacionais, Angola tem o dever de cumprir missões de solidariedade. O apoio às operações de manutenção de paz e o asseguramento das áreas de acantonamento do M23 na República Democrática do Congo aborda-se no sentido. É bom lembrar que Angola já passou por um processo idêntico que permitiu a paz e a estabilidade que hoje vivemos e que, com a partilha dessa experiência, ganha a República Democrática do Congo, ganha Angola e ganha a África. Por isso, votamos a favor. Muito obrigado. Tem agora a palavra o senhor deputado Benedito Daniel, do Grupo Parlamentar Misto PRS-FNLA. Excelência, Senhora Presidente da Assembleia Nacional, Excelência, Senhor Ministro de Estado, Chefe da Casa Civil do Presidente da República, distintos deputados. O Grupo Parlamentar Misto PRS-FNLA votou a favor do projeto de resolução que aprova o pedido de autorização do Presidente da República, enquanto Comandante em Chefe das Forças Armadas Angolanas, sobre o envio de um contingente militar da componente de operações de apoio e manutenção da paz na região leste da República Democrática do Congo, por entender que a guerra ou as hostilidades na República Democrática do Congo constituem um fator de instabilidade para a República de Angola. Bastou recordarmos as consequências econômicas e sociais que o país teve com as hostilidades perpetradas pelo grupo Banhamulengues. Razão pela qual essa missão não deve ser vista apenas como resultado de um compromisso com as organizações internacionais ou uma missão de pacificação em que temos a obrigação e o dever de participar, senão uma missão que nos diz respeito em prol da defesa da nossa estabilidade e da soberania do nosso país. Muito obrigado. Senhores deputados,
Juntamos assim a ordem do dia programada para esta reunião. Gostaríamos de informar que a próxima reunião plenária está prevista para o dia 29 de março de 2023. Em nome da Assembleia Nacional, desejamos sucessos ao contingente militar da componente de Operação de Paz na região leste da República Democrática do Congo. Uma particular recomendação aos nossos militares que se destaquem com disciplina e elevado sentido de missão na defesa dos direitos fundamentais e segurança das populações civis, em particular na proteção e defesa dos direitos das crianças, das meninas e das mulheres, principais vítimas do conflito e que diariamente são alvo de sevícias humanas e de crimes sexuais hediondos. Os crimes contra as populações indefesas provocaram já mais de 10 milhões de vítimas, conforme o relatório que foi apresentado na Assembleia da UIP, que nós participamos no Bahrein. E por isso nós pensamos que é importante que o papel de Angola na desmilitarização e na paz na sub-região da África Central e a paz no leste da República Democrática do Congo seja o mais urgente possível para uma paz efetiva no continente africano em geral. Muito obrigada. Sendo assim, senhores deputados, distintos representantes do Poder Executivo, está encerrada a 5ª reunião plenária extraordinária da primeira sessão legislativa da 5ª legislatura da Assembleia Nacional.